Quando a gente fala de igreja, a primeira coisa que nos vem à mente é o conceito de igreja como instituição. Se tornou um padrão reconhecer a igreja como um prédio onde as pessoas se reúnem e nesse prédio a palavra de Deus é ensinada ou é ministrada. Nesse mesmo lugar, os ditos cristãos se reúnem para comungar de um período de comunhão, de relacionamento mútuo, e também terem o privilégio de exercer os ofícios religiosos, que é cantar canções, ouvir pregações, orar um pelos outros e tudo aquilo que a gente pode considerar como parte do rito ou do ofício religioso. Esse pensamento é padrão para todos nós e a origem é muito clara. Aquilo que chamamos de cristianismo ocidental é produto de revoluções e da construção estrutural de uma religião estatal. Por quê? Porque ela começa em Roma, construindo uma estrutura ligada ao Estado, até porque você conhece um pouquinho da história, no que diz respeito a Constantino, a religião se torna parte do próprio Estado e segue de alguma forma elementos presentes no Estado para que ela se organize e em tese se torne funcional. Debaixo da batuta de um líder, de um imperador nesse caso, de um líder político, a igreja se forma e se estabelece. Dentro do processo de desenvolvimento da igreja, o que a gente vê? Aquilo que para nós é algo muito importante, que foi um cisma, um rompimento, uma divisão, que foi a reforma protestante. E dentro da construção da reforma protestante, o que a gente enxerga a recuperação da doutrina, o retorno ao conceito de que o justo viverá pela fé, viveremos pela fé seremos salvos, caminhando com Cristo e mantendo a nossa vida associada a Ele. Mas ainda assim, a estrutura estatal ou religiosa continua vigente, porque houve apenas uma migração daquilo que era o catolicismo romano para a igreja reformada ou a igreja cristã reformada daquele período, e a partir daí a gente vê no seu desenvolvimento histórico difusões, divisões, a chegarmos no tempo atual. As igrejas carismáticas, pentecostais, neopentecostais, mas de forma geral todas as igrejas guardam o mesmo padrão de funcionamento. Elas se reúnem dentro de uma estrutura, essa estrutura basicamente é vista como um ambiente sagrado ou santificado para um fim, sendo destinado apenas a cultos e ações ligadas ao cumprimento do rito religioso, e no fim das contas, a igreja acaba ainda permanecendo dentro de uma mesma visão. Não quer dizer que todas as igrejas fazem assim, não quer dizer que todos pensem assim, não quer dizer que todos nós vejamos a igreja da mesma maneira, mas fazendo uma leitura geral, é esse o conceito. Precisamos de um prédio, precisamos de uma estrutura, precisamos de uma ordem de governo, precisamos de um espaço que ofereça de alguma maneira o que é necessário para que a ordem ocorra, ou para que os ensinos ocorram. Nós repetimos e reproduzimos isso. É um modelo grego de ensino, onde alguém fica na frente, a outra pessoa fica, os ouvintes ficam sentados como numa aula, aprendendo e observando. Se essa é a forma que nós entendemos igreja, é provável que qualquer manifestação diferente desse conceito se transforme em algo estranho, ao ponto de ser tratado como errado. Pastor, mas você quer chegar aonde? Calma lá que a gente vai ter 4 encontros para isso, então vamos devagar, não vou chegar no final, vamos desenvolver e destrinchar esse tema. Entender a igreja a partir desse aspecto hoje é natural, e pensar diferente se torna contra o natural. Só que se eu observasse a igreja a partir dos textos sagrados e pedisse para que uma pessoa que nunca frequentou uma igreja moderna, para ela dizer, segundo a opinião dela, como é a igreja, é provável que a gente não tenha a mesma definição e nem a mesma compreensão. Porque basicamente a igreja, no seu estado original, era vista como o encontro. Ou seja, ela só existia quando os que confessavam a Cristo como Senhor se encontravam. Esse encontro poderia se dar em qualquer lugar, mas alguns princípios deveriam ser seguidos. Todos deveriam se reunir em Cristo ou no nome de Jesus. O ensino bíblico deveria ser vigente, naquele caso eram os ensinos de Jesus e os ensinos apostólicos e os ensinos dos profetas.
ali eles comungavam, prestavam culto, a adoração com cânticos não era incomum, lembrando que o texto do Salmo, ele é um inário para o judeu, então cantar canções que de alguma forma confirmam a mensagem e memorizam os eventos era natural, então eles salmodiavam, cantavam, celebravam, eles tinham um culto e ofereciam isso ao Senhor. Mas mais do que tudo, a igreja se reunia para reconhecer o seu papel ativo. E o que quer dizer papel ativo? A igreja do início sempre se viu como corpo de Cristo e não uma instituição. E nesse ponto talvez a gente encontre um choque que pode não parecer real, mas que na prática é. Hoje, o conceito igreja está intimamente ligado à instituição e pouco relacionado ao corpo ativo. Por que é importante compreender isso? Primeiro, porque Jesus não fundou uma religião, Jesus não fundou uma igreja no sentido institucional. As igrejas vieram a surgir como ajuntamento ideológico daqueles que criam ou caminhavam de forma semelhante, se juntavam. Não é um problema. O problema ocorre quando nós perdemos a visão do que é a igreja e transformamos a igreja em uma instituição humana, falível e com data de validade determinada, porque a igreja institucional vai acabar, seja no momento do Apocalipse lá, quando vai haver o arrebatamento, seja antes, como algumas igrejas já fecharam, não importa, a igreja institucional fecha, apenas a igreja atemporal, a igreja universal. E antes que você ache que eu estou falando de uma outra instituição, a igreja de Cristo é universal porque ela corresponde a todo o corpo de cristãos espalhados pelo mundo. Ela é atemporal porque ela faz menção a todo cristão confesso desde as pregações de Jesus e a sua ressurreição. Então todos os cristãos da história fazem parte de uma igreja invisível, atemporal e universal, porque corresponde a todos. Essa igreja não acaba. Pensando assim, nós temos que recuperar aquilo que somos. E aonde isso acontece? Acontece quando eu deixo de entender o cristianismo como a construção estatal ou institucional de um grupo religioso e começo a perceber que ser igreja é ser o corpo de Cristo na terra. E aí a gente encontra um ponto importante. Se nós somos o corpo de Cristo na terra, Cristo vai se revelar através de quem? De nós. Amém ou não? Há alguém que crê que Jesus pode tocar uma pessoa hoje? Quem crê nisso? Agora eu te pergunto, como ele vai fazer isso? Não, Jesus vai vir e de uma forma maravilhosa vai fazer alguém ter um sonho com ele. Não, Jesus vai no meio das nuvens soltar a voz de trovão e as pessoas vão se arrepender. Não. Quando nós entendemos que Cristo age hoje, toca hoje, muda hoje, interfere hoje, no mundo que nós estamos inseridos, no ano de 2021, no dia de alguma coisa aí de janeiro, que eu não sei que dia que é hoje, eu não posso conceber que a ideia é Jesus vai vir à terra ou de alguma forma vai mover elementos espirituais invisíveis para tocar esse mundo. O que vai acontecer é que Jesus, tendo um corpo ainda ativo na terra, ele vai usar este corpo, ou seja, eu e você, e de forma mais geral, nós, porque o corpo de Cristo não é composto por mim ou apenas por você, o corpo de Cristo é composto de forma plural, então é nós, amém ou não? Então Jesus vai atuar nesse mundo através de quem? De nós. Então toda a ação que tomamos partido no que diz respeito ao reino de Deus, que é conduzida pelo Espírito de Deus e pelo próprio Deus, faz menção ao toque do Senhor nessa terra agora. Ou seja, se alguém disser para você, eu nunca vi Jesus, você pode dizer, me acompanhe nas ações que nós, como corpo de Cristo na terra, tomamos partido, e você vai começar a ver Jesus agindo hoje, de forma factual, forma visível, palpável e real. Jesus continua, e por que ele continua? Porque a igreja reconhece que ele é o cabeça, mas ela é o corpo ativo, ou seja, se o cabeça é o que pensa, o restante do corpo é aquele que interfere, amém ou não? E aí é um ponto, a instituição interfere? Sim. E todas as vezes que a instituição interfere, o que ela faz? Ela promove a ela mesma. A promoção
todas as vezes que a instituição se torna o elemento principal, é uma propaganda gratuita da própria instituição. Quando o corpo de Cristo age, ele sempre fará menção ao Cristo, e quando nós fazemos menção ao Cristo, nós fazemos menção ao próprio Deus, porque se nós glorificamos o Filho glorificará o Pai, e a igreja permanece cumprindo o seu papel e destino na terra. Amém ou não? Estão comigo? Estão comigo? Entender isso, pastor, mas isso não é tão lógico. Não é. Porque se você for ver, qual é a maior preocupação? A igreja se torna o quê? A igreja se torna uma escada de sucesso que me leva a ascensões ou posições de liderança, ou de alguma forma uma posição superior aos demais, o que de alguma maneira satisfaz o meu ego, a minha vaidade, os meus desejos. A igreja é isso para muita gente. A igreja é um lugar de realização própria, onde eu me satisfaço quando eu me torno famoso. A igreja é um lugar onde no mundo eu não pude gravar, mas vou gravar na igreja. Eu vou me tornar um cristão cantor, então eu vou fazer um show. Só que no momento que eu transformo a minha música em algo que enaltece a mim mesmo, eu deixo de fazer parte do corpo, porque o corpo não se enaltece, ele só cumpre aquilo que o cabeça ordena. Pastor, você está dizendo que você é contra bandas? Não, eu só estou dizendo que quando nós enxergamos a verdadeira motivação dos corações, nós percebemos aqueles que são igreja e aqueles que não são igreja, simplesmente porque o que é igreja sempre direcionará suas ações em favor e louvor do seu Senhor, a fim de que a glória dele faça o mesmo que fez com ele, com outras pessoas, levando a conversão, a mudança de vida, a transformação de caráter e plena restauração. Então a instituição e a igreja, elas não são sinônimas, não. Mas a instituição pode trabalhar em função da igreja? Pode. Pode e deve, porque ela só veio a existir porque entende-se que o corpo de Cristo é relevante. Mas nunca o corpo de Cristo vai poder fazer concessões para que ele trabalhe em função da instituição. Porque a instituição não muda a vida de ninguém, quem muda é Cristo. Por isso que a instituição trabalha em favor do corpo, mas o corpo nunca trabalhará em favor da instituição. E aí você começa a rever conceitos. Por quê? Porque é muito comum, e é triste dizer, que nós vemos muitos modelos de crescimento que fazem com que igrejas inflem, se expandam e aumentem, que tem como razão principal enaltecer a instituição. E é interessante que a igreja de Corinto, uma igreja muito usada como exemplo e diversas vezes exortada por Paulo, ela também serve como exemplo nesse aspecto. E a gente vê o conceito institucional presente da igreja de Corinto, quando um indivíduo diz que segue a Paulo, outro a Apolo, e alguns até dizem, por serem mais santos, a Jesus, fazendo diferença sobre quem eles são e não reconhecendo o estado orgânico ou serem de fato uma estrutura única. Quando cada indivíduo defende o seu segmento, eles perdem a função corporal, ou perdem a visão de que eles são o corpo de Cristo, e se tornam simplesmente uma expressão institucional, e nesse caso, fazendo culto à imagem daqueles que o ensinou, fazendo apenas reconhecimento de valor da mensagem dada por aqueles homens, ao invés de reconhecer que todos eles, de forma comum, foram inspirados por Cristo a ensinarem o corpo, e não em nome deles próprios. Pastor, mas isso me parece muito normal, hoje a gente vive isso, no que diz respeito às coisas boas. Não, me perdoe, querido, a gente infelizmente está vivendo muito mais da parte ruim do conceito do que da boa. Não quer dizer de novo que não existam igrejas que de fato vivem como instituições o trabalho em função do corpo, mas é muito mais comum nós vermos instituições trabalhando em prol delas próprias, engordando a si mesmas. O que a Bíblia fala que existiam os falsos pastores que engordariam da gordura das ovelhas, que tornariam a pele das suas ovelhas de alguma forma recurso para si mesmo, ao invés de trabalharem de forma constante em função do crescimento desse corpo ou treinamento do corpo. Por quê? Como eu já falei, se o texto de Efésios está claro e ele faz menção aos dons ministeriais, e ele diz que esses dons trabalham de forma organizada para preparar os cristãos para a obra do ministério, todo homem, toda mulher de Deus que faz parte do corpo de Cristo, ele tem, quando reconhece esse papel, uma função simples: trabalhar em função da mensagem da cruz, em função da proposta do reino, em anunciar a mensagem da salvação,
não importa o momento, e de forma cada vez mais excelente, para que Cristo seja glorificado nele. Ou seja, todo o trabalho, não importa o indivíduo que ensine, é sempre de tornar o corpo de Cristo cada vez mais qualificado para o ministério que lhes foi confiado pelo Senhor, que é tocar, libertar, curar, restaurar e anunciar a mensagem de forma poderosa. Então eu preciso fazer essa reflexão, você precisa fazer essa reflexão, primeiro porque a sua apatia no serviço do reino só vai gerar prejuízo para você. Mas eu estou cansado de servir a instituição, então muda o teu coração e começa a servir a Cristo, não a instituição. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, toda a ferida causada pela religião só foi possível porque o indivíduo foi atrás da instituição e não de Cristo, porque Cristo não fere a ninguém, o único que fere é a instituição. A instituição é responsável em ferir as pessoas, mas Cristo não é, até porque Jesus foi muito claro: você vai ter que tomar a cruz, você vai sofrer, as pessoas não vão gostar de você e nem todo mundo vai ficar com você até o fim. Muita gente vai te caluniar, muita gente vai te trair. Jesus já passou a história logo de cara. Todos os indivíduos que procuram a instituição, eles querem que a instituição satisfaça a eles, de alguma forma seja um ambiente agregador para ele no que diz respeito aos seus desejos, os seus anseios e as suas vaidades. O corpo de Cristo não tem esse papel, até porque o corpo se conecta para uma finalidade, e a finalidade nunca é a célula do corpo ou as partes desse corpo, é o cabeça que comanda e ordena cada movimento e cada direção. Então a gente já começa a rever conceitos. A igreja me feriu, culpa é sua. Qual a igreja de Jesus? Não, é a instituição que você se associou, se ligou aos homens, às mulheres, e não Cristo. Cristo não fere ninguém. Ah, por que você se decepcionou? Porque você criou expectativas no homem que deveriam ser projetadas em Cristo. Culpa é sua. Você começa a entender que a fragilidade da igreja não é porque a igreja de Cristo é frágil e ela não tem uma perspectiva de eternidade, é porque os indivíduos transformaram a igreja de Cristo em forma humana, imagem de homens, satisfazendo e de alguma forma resolvendo questões pessoais, quando no fim o que a igreja deveria fazer é trabalhar de forma colaborativa para anunciar a mensagem, transformar pessoas, curar enfermos, transformar a vida de órfãos, de viúvas, de pessoas em condição de miséria, pessoas que estão passando por extremos sociais. A igreja deveria ser um elemento ativo na vida dessas pessoas. Pessoas que estão possessas de demônio, a igreja tinha que expulsar esses demônios. Pessoas que estão doentes, a igreja tinha que curar essas doenças, sejam elas de ordem psicológica ou física. A igreja estava ali, está aqui para revelar esse nível de glória e não o oposto. O absurdo é, por exemplo, você quer uma cesta básica? Quero. Você só vai receber cesta básica se você virar membro da minha igreja, porque a gente só dá a cesta básica para membros da igreja. A Bíblia pede, dê primeiro para os membros, mas não quer dizer que você não dará para aqueles que têm necessidade. Faça a boa ação prioritariamente para os domésticos da fé, em primeiro lugar, e em segundo lugar, para todos os demais que queiram ajuda. E a igreja deveria ser rica o suficiente para fazer o bem para os seus e para aqueles que ainda não conhecem a mensagem, porque por meio das boas obras, anunciar o evangelho, que salva, que cura, que restaura, que liberta e que transforma. Esse deveria ser o conceito. Mas a gente não vive isso por quê? Porque a gente cria conceitos pessoais, cria normativas naturais, a gente concebe nas nossas mentes uma ideia de religião e de instituição que caminha muito longe do que a verdade do evangelho realmente exprime e revela. Estão comigo? Amém ou não? Tão triste. A pastora falou que no domingo parecia mais palestra do que culto. Espero hoje pregação, espero que hoje pareça mais pregação do que palestra. Tá mais para palestra. Acho que o professor está florescendo em mim exageradamente. Então vamos dar uma de pregador aqui. 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 11 até o 13. Vamos ler? Aí você vê o grande equívoco da igreja de Corinto e o apóstolo Paulo exortando eles a entenderem a matriz do que é ser igreja. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11 até o 13. Pois a respeito de vocês, irmãos meus, o apóstolo Paulo foi até carinhoso nesse sentido, porque ele os reconhece como parte do corpo. Quando fala que vocês são irmãos, quer dizer que ele entende que eles foram salvos por Jesus, receberam o espírito de adoção, então eles compõem o mesmo corpo, apesar de terem esse pensamento meio viajante.
fui informado, sempre tem aquele que conta as histórias para nós, né? Fui informado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vocês diz: eu sou de Paulo, ou eu de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós, ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Tem um momento nessa epístola que o apóstolo Paulo, a gente não vai ler, mas ele fala assim, ó: eu dou graças a Deus que eu não batizei vocês, tipo, para que vocês não digam que, vocês são meu porque vocês viajam. Eu não queria essa responsabilidade não, e nem me sujar porque eu te ensinei. O apóstolo Paulo fica inconformado com esse pensamento totalmente deturpado, e a pergunta dele no início do versículo 13 é o que melhor nos faz compreender o conceito de corpo. Por quê? Porque primeiro ele diz: será que Cristo está dividido? Pastor, você vai falar que a igreja tem que ser unânime? Não, eu estou dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja corresponde ao corpo ativo de Cristo na terra. E se você não entende isso, querido, você não é talvez parte da igreja de fato. Eu não quero te julgar assim, mas te fazer compreender. Porque a igreja, ela não representa uma instituição, ela não representa um interesse pessoal ou um ensino pessoal, ou seja, calvinista, arminiano ou qualquer outra coisa. A igreja corresponde ao corpo de Cristo. E a principal responsabilidade, o compromisso mais elevado da igreja é fazer com que este Cristo seja conhecido. Ou seja, Cristo foi conhecido por ensinar, por exortar, por perdoar. Cristo foi conhecido por curar, por libertar. Cristo foi conhecido até por fazer boa ação, quando ele divide pães e peixes. Agora me diz, você é o quê? E como você vê isso? Me perdoe. É fácil você rotular e arrotar uma santidade superior quando o outro é o pecador, quando o outro é aquele que falha e erra. Mas quando somos nós, normalmente a nossa percepção do evangelho se torna mais sensível. A gente quer ser compreendido, aceito, perdoado e redimido. Cristo, ele possuía todas essas aptidões. E se ele é o cabeça, nós temos que ter o quê? O mesmo grau de ação. Conversando com algumas pessoas sobre questões minhas, eu falei com uma pessoa e a pessoa disse assim: eu pedi perdão, eu precisava pedir perdão para essa pessoa. E aí esse casal falou: pastor, se fosse eu, o senhor me perdoaria? Eu, na hora. Eu não teria problemas em te perdoar. Então por que você faz essa pergunta para nós de novo, pedindo perdão? Se você me perdoaria, você me ensinou a fazer isso, então eu vou fazer o mesmo. Porque não é você que faz, é Cristo que fez em você, é Cristo que faz em nós, é assim que a gente é. Percebendo a compreensão de Cristo no que diz respeito à mudança de caráter e transformação de indivíduo. Isso é igreja. Pastor, você está fazendo isso porque te favoreceu? Não, porque eu faço isso para todos. E eu nunca tinha vivido o lado oposto da história. E eu vivi. E foi interessante ouvir o que eu ensinava. Mas não porque eu falava de mim, mas falava da parte do próprio Cristo. São processos que a gente começa a ver e começa a se esperançar. Não sei se essa palavra existe. Porque como eu falei, ao mesmo tempo que existem pessoas prisioneiras do modelo institucional e preocupadas com a construção humana, existem pessoas que compreenderam o corpo. E é isso que faz com que a igreja continue e caminhe de forma perpétua em direção à eternidade, ao ponto de vermos a declaração bíblica verdadeira, porque ela diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, porque a igreja se move segundo a própria verdade do seu cabeça. Porque a gente não pode separar a expressão igreja da expressão corpo. A gente não pode desassociar a ideia de que a igreja, que a gente gosta de dizer, é no fim o corpo ativo de Cristo. A gente chama de igreja quando nós nos reunimos, mas quando nós nos movemos em função do reino, nós somos o corpo. No fim, igreja e corpo é a mesma coisa. O que não é a mesma coisa é a instituição. A instituição não representa todas as vezes o corpo de Cristo, e nem a própria igreja de Cristo. Ela é às vezes apenas uma instituição, que é útil como clube,
lugar de convivência ou qualquer outro fim que lhe valha. Mas quando a instituição descobre o seu papel, ela deixa de ser um prédio, deixa de ser um ajuntamento de pessoas aleatório e começa a corresponder ao seu chamado eterno. Ou seja, ela se vê como uma parte desse corpo atemporal que é o de Cristo e se desenvolve e madura a cumprir todos os seus desígnios. Ou seja, a igreja se torna relevante, necessária e real. Mas particularmente, querido, eu acredito ser necessário reafirmar isso e batermos de uma forma violenta na nossa cabeça para entendermos esse conceito, porque o apóstolo Paulo teve um trabalhão com a igreja de Corinto. Agora olha no texto do capítulo 3, do versículo 4 até o 7, novamente ele trata dessa demanda. A instituição no seu fim, ela apenas, usando a palavra demanda como base, ela apenas se torna útil porque o papel dela é satisfazer a necessidade daquele que a frequenta. Toda instituição tem esse papel. O corpo de Cristo não tem o papel de satisfazer a necessidade de ninguém, porque o corpo de Cristo já está satisfeito no próprio Cristo, amém ou não? Se você não concorda, querido, me perdoe, mas é verdade. Então, ou você chora, ou você concorda, porque o corpo de Cristo já está satisfeito nele. As nossas riquezas, a nossa satisfação está no Cristo. O corpo de Cristo escolheu buscar as coisas elevadas. O corpo de Cristo escolheu se embaraçar, ou melhor dizendo, se envolver com as coisas eternas. O corpo de Cristo não se preocupou se ele tinha uma sacola cheia de comida ou vazia, se ele tinha muda de roupa ou se ele tinha um prato. O corpo de Cristo quis escolher, melhor dizendo, o corpo de Cristo escolheu satisfazer a vontade do seu cabeça e não a sua própria fome. Só que isso não vende, isso não atrai gente, isso não faz com que as pessoas se convertam, porque a ideia é, vou para a igreja para estar satisfeito, quando no fim, você ao se tornar igreja, o seu papel é satisfazer aquele que te vocacionou. Isso não quer dizer que você vai ter a sua fome satisfeita, mas você vai ser capaz de satisfazer a fome de tantos outros famintos, que ainda não receberam a palavra, não encontraram com Cristo e não foram libertas. A questão é, temos coragem de ser igreja e corpo de Cristo, ou queremos apenas estar satisfeitos? Olha a fala do apóstolo Paulo aos Coríntios, de novo, esses caras, não sei porque a palavra Coríntios e os afins sempre está relacionada a problema, né? Porque dizendo eu sou de Paulo e o outro, eu sou de Apolo, não sois apenas homens? Meu, vocês continuam essa palhaçada? Eles são só humanos, logo falíveis. O apóstolo Paulo, o mal que eu quero fazer, o mal que eu quero não, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, mas o bem que eu quero, esse eu não faço. O apóstolo Paulo, que é um cara fenomenal, diz de forma clara, eu erro. Então, para de acreditar no homem, no que diz respeito a tornar a sua convicção institucionalizada. Crê naquele que fala através do homem, porque o mesmo apóstolo Paulo que questiona isso, é o que fala, sejam meus imitadores, seja no acerto, seja no meu arrependimento, me imitem e reproduzam aquilo que Cristo tem feito em mim. Esse deveria ser o entendimento e a consciência. Vamos continuar. Pois, que é Apolo ou que é Paulo, senão ministros pelos quais crestes, e isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um, ou seja, capacidade, porque nem todos eram iguais no sentido de ensino e aptidão ministerial. Volta lá no 5. Isso até ajuda a pregadores, líderes, todos nós, a não termos inveja. Não é no 5. E isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Nem todo mundo vai ter a mesma habilidade, mesma unção e mesma aptidão. E não ache isso um problema. Porque se você faz parte do corpo, você desfruta daquilo que Deus manifesta através dessas pessoas. Se você é excelente como anfitrião, eu posso ser um excelente pregador. E cada um se beneficia do talento que o outro tem. Porque não importa. O que importa é que somos ministros. E todos ordenados pelo mesmo Deus. Segundo a palavra de Deus, somos todos sacerdotes, ordenados pelo Cristo na sua ordem. E por consequência ministros do Evangelho. Não fazendo acepção de tamanho, estrutura ou habilidade. Essa bobagem é a gente que faz, idolatra pessoas, homens e capacidades. Ou invejamos. Versículo 6.
Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento a todos. Na outra versão, ora, uma só coisa é o que planta e o que rega. Mais uma vez o apóstolo Paulo deixa algo bem claro aqui. Da mesma forma que ele fala sobre Cristo não estar dividido, ele diz aqui, ó, uma só coisa é o que planta e o que rega. Ele diz, o indivíduo que plantou, o indivíduo que regou, ou os diferentes indivíduos que realizaram diferentes obras a fim de que a mensagem fosse proclamada, são o mesmo e estão constituídos numa mesma estrutura. Eles não são nem maiores e nem menores e muito menos diferentes. Eles são os mesmos dentro do conceito de corpo, amém? Porque ambos estão trabalhando de forma conjunta para a manifestação da glória de Deus, amém ou não? E cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Mas isso não quer dizer que o que eles receberão no futuro deva ser recebido na terra, porque aqui nós somos um corpo só. Na eternidade Cristo vai dar, Deus vai dar o galardão conforme aquilo que fizemos para o Senhor e conforme aquilo que Ele nos destinou a fazer e a viver. Amém, querido? Estão comigo, amém ou não? Então essa deveria ser a forma que a gente entende o corpo de Cristo. A compreensão que a gente tem de corpo deveria ser exatamente essa. Vencendo todo tipo de sofisma, de mentira e de ignorância construída por nós, ou de alguma forma oferecida a nós. Porque se nós somos vítimas do conceito institucional por cultura, porque as pessoas viviam isso e a gente se habituou, quando a palavra e a verdade é exposta, a gente tem que quebrar esse sofisma, essa mentira e expandir os nossos horizontes. Você tem uma casa, lógico, você tem uma comunidade, lógico, você tem uma família de fé, lógico, mas nós não somos outra coisa senão corpo. A instituição nunca vai poder se sobrepor àquilo que é o corpo de Cristo, porque todas as vezes que o corpo de Cristo se mover, nem sempre a instituição se moverá de forma conjunta. Por isso que a instituição ela tem que ficar serva do corpo, para que quando o corpo se mova, ela se mova junto. Quando o corpo toque, ela toque junto, para que esse toque realmente flua o mesmo poder. Porque até onde eu me lembro, quando Jesus estava junto aos seus e uma mulher toca na orla das suas vestes, sai poder, sai virtude. Pastor, mas era Jesus, né? Mas nós somos o que de Jesus mesmo? O que nós somos de Jesus? Se você não está prestando atenção, eu vou te ajudar. Nós somos corpo, amém? Vou falar de novo. O que nós somos de Jesus? O que saiu de Jesus quando tocaram a orla da veste dele? Saiu de quê? Do corpo de Jesus. Quem é o corpo de Jesus agora? Eu e você. Se alguém te tocar hoje, vai sair o que de você? Se alguém te tocar hoje, vai sair o que de você? Eu não estou falando que uma mulher hemorrágica vai tocar suas vestes, ela vai ser curada quando tocar em você. Eu estou dizendo que se alguém se aproximar de você, algo do próprio céus deve ser revelado através da sua vida. Quando o apóstolo Pedro caminha e na porta ele encontra um homem que o questiona, ele diz, não tenho nada a não ser isso, levanta-te e anda. Ele estava representando o que Jesus foi para aquela mulher. Quando a mulher toca a orla da veste dele, o cara fala, e aí, me dá uma moeda. Não tem moeda, mas levanta-te e anda. Isso deveria ser algo comum para a igreja. Pastor, nós deveríamos curar todas as pessoas que nos pedem por cura. A gente teria que questionar algumas coisas em relação à cura, até porque existe propósito para toda cura. Mas mesmo que não houvesse uma cura física real, a virtude deveria ser manifesta nas nossas vidas, não importa a circunstância, porque nós somos o corpo ativo de Cristo. Porque nós não falaremos, nós não tocaremos, nós não caminharemos como nós mesmos. Nós seremos o quê? A extensão do que Cristo quer fazer. E aí fica o grande questionamento. Porque se eu sou apenas uma instituição, não é o que Cristo pode manifestar, é o que a instituição pode manifestar. Mas se eu sou o corpo de Cristo, nas diferentes situações que eu estou vivendo, nos diferentes momentos da minha vida, ao ser questionado, inquirido, ou de alguma forma solicitado, é glória de Deus
que vai se manifestar, porque não é algo que flui de mim, é algo que flui dele através de mim. Amém ou não? Era só isso. Então, ao invés de nos aprisionarmos a uma construção humana e atendermos a ideia de que a igreja é esse espaço, essa é a casa que Deus escolheu para nos reunirmos. Não, porque lá no período apostólico eles não se reuniam em prédios. Se reuniam sim, porque eles iam na casa um dos outros, e uma casa é um prédio. Então eles se reuniam em prédios. Eles se juntavam, não pode usar a palavra aglomerar, eles se juntavam no mesmo lugar para comungar, praticar os ritos da fé, fazer santa ceia, tudo, ajudarem-se mutuamente. Eles faziam isso. Só que naquele momento era a casa do João, da casa do José, a casa do fulano e a casa do Beltrano. Hoje a gente pode chamar de casa do fulano, do Beltrano, porque a gente tem célula. A gente pode chamar do prédio que acomoda a comunidade Bola de Neve. Mas não é porque eu estou nesse prédio que eu sou uma instituição. Eu ainda continuo o corpo de Cristo ativo, a fim de que eu cumpra o meu destino espiritual. Pelo menos é assim que nós deveríamos pensar. Estão comigo, amém ou não? Pastor, mas será que é assim mesmo? Não é será, mas eu vou te ajudar a acreditar em mim. João capítulo 4, versículo 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me envia e completar a sua. Deus havia enviado Jesus para que ele fosse o cordeiro. Jesus nos enviou para que nós sejamos a sua extensão. Jesus reproduziu em nós o mesmo que foi feito sobre ele. Na grande comissão, no último capítulo de Mateus, a gente vê Jesus enviando. No início do capítulo 1 e 2 de Atos, nós vemos Jesus enviando. É o mesmo que aconteceu com ele. Jesus foi enviado para completar a obra que o Pai havia iniciado e havia lhe destinado a fazer. E Jesus nos envia para que cumpramos a mesma ordem, entendendo que a nossa fome ou nosso maior desejo é fazer essa vontade. Logo, nós nos reconhecemos como o corpo de Cristo. Amém ou não? Porque eu faço a ordem dele, não a minha. João capítulo 2, no versículo 49. Abra a tua Bíblia, por favor. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu o mandamento, quanto ao que dizer e como falar. Jesus, ele reproduzia a ideia de que todas as ações que ele tinha eram diretamente ligadas ao Pai. Ou seja, o ministério de Cristo, na verdade, era o ministério do Deus Pai, que se revelou através do Filho e que se estendeu através do Espírito. E que hoje nós somos parte ativa desse projeto. 1 Pedro capítulo 2, no versículo 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Nós temos que trazer isso de volta, porque agora falando de mim mesmo, isso não quer dizer que não é o Espírito me provocando. Não vou falar que é o Espírito dizendo, mas vou falar de mim. A igreja de 2021 para frente, ela vai ter que ter essa intenção. Ela vai ter que ser uma igreja intencional. Ela vai ter que fazer isso. Porque a gente não sabe como é que vão ser os desdobramentos. A gente fala sobre vários recursos como vacina, meios de imunização das pessoas em massa, mas a gente não sabe como é que vão ser as coisas. A gente não sabe qual é o resíduo emocional, psicológico e espiritual que vai ficar no mundo depois que essa ventania passar. E se ela passar, eu não quero ser pessimista. E se a igreja não tiver uma compreensão de que ela é corpo ativo e por consequência ela tem que agir intencionalmente, nós talvez, ao invés de fazermos parte do último grande movimento de ganho
de conquista de almas para Cristo, a gente vai fazer parte do momento mais fracassado. Mas por que fracassado? Porque nós não fizemos muitas coisas? Não, nós fizemos muita coisa, mas talvez fizemos em nosso nome, em nosso favor, em função das nossas próprias vaidades, ao invés de sermos o corpo ativo de Cristo, que manifesta a glória, transforma vidas, restaura histórias e os coloca em direção da eternidade. Porque a igreja foi chamada para isso. A igreja, ela representa uma arca de salvação. Na ideia do conceito corporativo da salvação, a igreja é um lugar onde os salvos se reúnem. Ou seja, quem que vai para o céu, pastor? A igreja. Qual? A igreja, porque só existe uma. A igreja vai para o céu. E se eu não fizer parte da igreja, eu não vou para o céu. De qual igreja? A igreja. O corpo ativo de Cristo. E se você faz parte do corpo ativo de Cristo, é lógico que Deus vai te aproximar de uma comunidade de fé para que você possa praticar o ser corpo de Cristo. Porque não dá para ser corpo sozinho na sua casa. Não dá para eu ser corpo na minha. Não dá para eu ser corpo vindo na igreja e ficar apenas orbitando e não me comprometendo com o corpo. Perdão, vir na casa de comunhão e não me comprometer com o corpo. Para ser igreja, eu tenho que me entender inserido. Eu tenho que me entender ativo. Pastor, existem limitações para mim de tempo, horário. Entenda. O corpo, ele não é ativista. O corpo é intencional. Tudo que ele faz tem a intenção de atingir e manifestar a glória de Deus. Tudo que ele representa tem a intenção de transformar histórias. Tudo que ele faz, seja cuidando de um bebê, levando o filho na escola, abrindo a empresa, fechando a empresa, vindo para o culto, para a gente estar em comunhão, não importa, cantando uma canção, pregando uma mensagem, abraçando uma pessoa, dizendo bom dia no trabalho, não importa. Tudo que a igreja faz é intencional, porque o centro da sua existência está em manifestar aquele que é o cabeça, a sua glória. Exatamente como o texto aqui, ó. Eu amo esse texto porque ele diz algo muito precioso para mim. Anunciar, em algumas versões, manifestar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Quando fomos encontrados e nos tornamos corpo de Cristo, sacerdotes, parte integral da natureza do Senhor na terra, nós temos a responsabilidade de sermos intencionais. Nós temos que entender que eu sou corpo, e o corpo é intencional, eu vou manifestar a vontade daquele que me comanda, eu vou ele, a vontade dele é a minha comida, o que eu ensino é conforme a verdade dele. A minha mente é perturbada, eu fico criando umas ideias de jirico. Em nome de Jesus, coloca a sua mente cativa a Cristo, guarda ela em Jesus, para que ela deixe de ser perturbada e comece a criar verdades que não são verdades, são falácias, são sofismas e mentiras produzidas pela sua mente. Busque nele a fonte inesgotável, e quando necessário, lava o seu entendimento nas águas de salvação de Cristo, para que você consiga conceber o Evangelho de maneira genuína e integral. Se você tem que se arrepender, se arrependa, mas não fale, faça, fruto. Se você tem que perdoar, perdoe, não fale, faça, ação, porque se perdão é amor, perdão é ativo, ele não é passivo. Se arrependimento é genuíno, ele não é passivo, ele é ativo. Se você se preocupa com a necessidade, então tire de si, para de dizer que alguém tem que fazer alguma coisa. Se você reconhece que existem pessoas passando por dificuldade, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar na sua despensa. A segunda coisa é fazer uma campanha na internet. Porque o corpo de Cristo age para que depois ele possa, junto dessa ação, trazer o resto do corpo em movimento e cumprir aquilo que Deus quer. Porque o corpo de Cristo entende que ele tem que se mover. E se ele é corpo, ele não vai se mover sozinho, porque corpo não é composto por uma única célula, é composto por uma estrutura completa. Quando o corpo se move, ele arrasta multidões, porque Cristo vai levantar aqueles que foram chamados para viver aquele propósito e aquele projeto, porque isso é o corpo de Cristo. É assim que deveríamos pensar. A instituição, ótimo, temos um lugar para nos reunir. O corpo perfeito é o que nos define, é o que traz sentido para as nossas existências e que nos coloca em direção ao plano perfeito da vontade de Deus. É isso que deveria permear os nossos corações. Nós somos corpo.
apesar de fazermos parte de uma instituição. E fazemos parte de uma instituição, enquanto essa instituição serve ao corpo. Porque quando a instituição parar de servir ao corpo, ela não serve para nós. Só para isso que significa uma instituição, enquanto ela serve o corpo. Se ela não serve o corpo, se ela não está inserida no corpo, se ela não se move como corpo, se ela não fala pelo corpo, se ela não toca pelo corpo, ela não importa, não é relevante e pode ser descartada. Porque instituições passam, mas a palavra, a igreja e aquilo que o Senhor levantou é eterno, e é dela que fazemos parte. Amém ou não, queridos? Compreendendo isso, eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente encerrar. Em Efésios capítulo 1, no versículo 22 e 23, depois nós vamos ler Colossenses capítulo 1, no versículo 24. Se o pessoal quiser subir, o louvor já pode subir, para já se organizando, para a gente não perder tempo. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as... A igreja é o complemento, ou seja, a ação ou a parte ativa nesse tempo. Amém? Damos continuidade à obra do ministério. Agora o texto de Colossenses, por favor. Agora, me alegro com grande prazer, regozijo é uma alegria, um êxtase, no meio dos meus sofrimentos por vocês, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a... O apóstolo entende que o ofício dele satisfaz o corpo. Está falando sobre ensino, dedicar-se ao ensino e ao treinamento do corpo, para que ele seja ativo dentro daquilo que ele foi chamado. É para isso que vivemos. Fica isso para você, líder, presbítero, para mim como pastor, para diácono, você que é membro, líder de célula. Todo o seu esforço, todo sofrimento na sua carne deve produzir um grau de alegria e satisfação, porque você faz isso para que o corpo de Cristo esteja pronto para cumprir o seu destino. Você vai treinar os mais novos, os mais velhos ainda, ou vai se envolver em um segmento da igreja, não importa. Se Deus te chamou a servir o corpo, sirva com paixão, com alegria, com gozo, porque é Ele que age nessa terra em nome de Cristo, é Ele que responde às ordens de Cristo, é Ele que fala em nome de Cristo, é Ele que toca em nome de Cristo, é Ele que pisa em nome de Cristo, é Ele que abraça em nome de Cristo, é o corpo do Cristo na terra, é a igreja, atemporal, invisível, compostas por pedras vivas que formam esse templo de habitação e manifestam as suas virtudes. Então se apaixone por Ele, querido, e que Cristo te mova. Seja o Cristo o centro, e você se veja como corpo. Se veja como corpo, e recupere a paixão que deve permear o teu coração em servir o corpo e aqueles que o Cristo quer que sejam servidos, que ainda não façam parte desse corpo, por enquanto. Fique de pé, por favor, aplauda o Senhor.